Oi, gente, tudo bem? Obrigado a você que nos assiste pela TVT ou por um dos nossos distribuidores. Este é o programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma tragédia. Algumas pessoas acreditam que um raio não caia duas vezes no mesmo lugar. Infelizmente, a máxima não se aplica a grandes desastres naturais. Petrópolis, a cidade turística da região serrana do Rio de Janeiro, enfrentou no início desse ano o seu quarto grande evento extremo. E neste programa a gente vai esmiuçar para você tudo o que aconteceu. Veja. 11 anos depois, a cidade de Petrópolis, ponto turístico da região serrana do Rio de Janeiro, voltou a ser afetada pela ação do tempo, com grande volume de chuvas atingindo a cidade em pouco tempo, deixando um rastro de morte e destruição no último dia 15. Até o momento em que esse vídeo estava sendo feito, 204 mortos haviam sido confirmados, sendo 124 mulheres, 80 homens e 39 crianças. Pelo menos 50 pessoas continuavam desaparecidas e mais de 800 estavam em abrigos provisórios na maior tragédia da história da cidade, que superou inclusive o incidente de 1988, quando 178 pessoas haviam morrido. Realidade dos novos tempos, a nova tragédia de Petrópolis teve um contorno diferente. Desta vez, o incidente foi transmitido ao vivo pela internet por diversos perfis e páginas em redes sociais, e basta ver apenas um deles para entender a força do evento. Nunca vi isso na minha vida. Eu já vi. Caraca! Gente, tô chocada. Bia Foster é uma jovem de 18 anos que se apresenta como blogueira e que tem mais de 135 mil seguidores em uma rede social. Ela conseguiu um registro digno de nota de todos os momentos da tragédia. Gente, não tem nada sob controle, vocês não estão entendendo. Tá uma ventania danada, acabou até a luz. Olha aqui como é que tá aqui. Meu Jesus Cristo. Gente. Até medo, tá? Olha como é que tá aqui. Tá entrando muita água aqui pra dentro. A casa dela fica na região do Alto da Serra, uma das 30 áreas consideradas de risco em Petrópolis que foram fortemente afetadas pelas últimas chuvas. A cidade tem um total de 96 áreas de risco e o restante também teria sido afetado, mas com menor intensidade. Da janela de casa e transmitindo para seus seguidores, Bia chegou a brincar com a situação no início da enxurrada. Pô, tá igual cachoeira mesmo ali. Ó. Tá maluco. Eu fico nervosa com essas coisas, fico nervosa. Com o aumento no volume de chuvas, porém, o humor deu lugar ao medo e à incredulidade. Gente do céu, olha a quantidade de barro que tá descendo. Meu Deus do céu. Entre outras coisas, a jovem conseguiu registrar pessoas buscando socorro e ainda o momento exato de um dos deslizamentos no Morro da Oficina, que arrastou diversas casas. Meu avô, tadinho, tá rezando pra... Gente, acabou de cair uma barreira aqui, ó. Olha lá, tá caindo, ó. Acabou de cair Eu lá. tô vendo. Gente, eu juro, tem uma moça pulando lá, ó. Estão pedindo socorro, só que não tem ninguém lá indo ajudar. Eu tô muito nervosa, caralho. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, meu Deus.
O pior, porém, ainda estava por vir. Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Vamos embora, gente! Vamos sair daqui! No dia seguinte, Bia fez um passeio pela rua e mostrou o tamanho do estrago. Gente, atualizações pra vocês, ó, como é que tá aqui. Lá do outro lado se encontra assim. E a rua tá assim, ó, detonada. Vou mostrar pra vocês lá embaixo como é que tá. Gente, olha aqui embaixo. Afundou. Olha o carro. Olha os carros, tudo montuado em cima do outro. Gente, olha só, dá pra botar a mão no teto, literalmente. Meu Deus, gente, só vendo pessoalmente pra acreditar. Nem vendo pessoalmente tô acreditando que isso aconteceu. É muita terra, muita terra. Além da região do Alto da Serra e de outras 29 áreas de risco, a destruição também atingiu o centro, onde estão alguns dos prédios históricos de Petrópolis. Neste vídeo, feito pelo cinegrafista amador Francisco Melo no dia 21, ou seja, 6 dias depois da tragédia, ainda é possível ver o quanto a cidade sofreu. Olha só como é que tá Petrópolis agora, pessoal. 21/2. Olha aí, ó. A igreja lá mesmo já sumiu, ó. Tem uma igreja lá em cima, lá. Vocês lembram dela? Pois é, ó. Olha a neblina aí, ó. Olha só o tamanho da pedra lá, pessoal. A neblina passou, agora dá pra ver com mais clareza, tá vendo? Olha a situação que ficou esse carro aqui, galera. Só a chacoalheira. Morro da Oficina. Olha como é que tá lá aquela casa lá. Ó. Rapaz, mano, olha a pedra do meu tamanho, cara. Ó, olha a altura da pedra, cara. Ó a altura da pedra aí. Logo que as primeiras notícias sobre o desastre de 2022 foram divulgadas, começaram as comparações com o incidente registrado em 2011, o último grande evento do gênero em Petrópolis. À medida que os dias foram passando, entretanto, o tamanho do atual evento se mostrou muito maior, a começar pelo número de vítimas. Naquele ano, a tragédia já havia sido monstruosa, com 73 pessoas perdendo a vida. Outro ponto que ressalta a intensidade do evento de 2022 é o volume de chuvas que desencadeou o evento. Algo em torno entre 200 e 230 milímetros de água atingiu a cidade em menos de 3 horas, o equivalente ao esperado para todo o mês de fevereiro e 10% do volume de chuvas previsto para todo o ano em Petrópolis. O índice é tão assustador que pode ser o maior volume de chuvas já registrado no país em todo o período já monitorado. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, foi criado justamente como uma resposta àquela tragédia de 11 anos atrás, com a promessa de combater novas ocorrências como esta. Mas o que teria acontecido então? O órgão teria falhado em seu trabalho de monitoramento? Essas foram algumas das perguntas que nós fizemos ao diretor do Instituto, Oswaldo Moraes, na sede do órgão em São José dos Campos, que você acompanha agora. Oswaldo, muito bom dia, obrigado por ter recebido a gente. Vocês tinham condições de prever, vocês previram o que ia acontecer lá em Petrópolis? Bem, bom dia, e se tu me permite eu vou tirar a máscara porque aí o som fica mais, e como a gente está numa certa distância, acho que o som fica melhor.
Bem, essa pergunta é extremamente relevante e talvez a gente possa usar bastante tempo para tentar elucidar todos os aspectos que estão envolvidos na resposta. Em primeiro lugar, a gente precisa novamente enfatizar que o CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. A previsão daquele fenômeno meteorológico, digamos assim, não está do escopo do CEMADEM. O CEMADEM deveria receber a previsão meteorológica para, a partir da previsão meteorológica, fazer o cenário de risco hidrológico ou risco de movimento de massa e risco de impacto desses dois eventos para então emitir o alerta. Entretanto, é necessário que a gente diga que mesmo os mais avançados centros de meteorologia do mundo e que hoje estão assentados nos Estados Unidos e no Reino Unido seriam incapazes de fazer a previsão daquele evento meteorológico com, eu diria assim, com 1 hora de antecedência. O evento meteorológico do Rio de Janeiro foi completamente anômalo e tem pouquíssimos casos reportados na literatura meteorológica referentes a um evento daquela natureza. O que aconteceu agora, em 2022, foi diferente do que aconteceu em 2011, foi diferente do que aconteceu na Bahia no Natal passado, foi diferente do que aconteceu aqui em São Paulo no final de janeiro. Ou seja, não foi uma zona de convergência do Atlântico Sul, não foi um fenômeno meteorológico que é conhecido. E mesmo que nós tivéssemos hoje os melhores recursos computacionais, melhores redes de observação, um grupo maior de pesquisadores, ainda assim a previsibilidade desse evento é muito pequena, é muito curta. Então, e isso não é uma limitação do CEMADEM, não é uma limitação do Brasil, é uma limitação da ciência meteorológica como um todo. Então, o que nós sabíamos era, já há alguns dias de antecedência, que havia uma condição muito diferente das demais condições naquela região. Quer dizer, estava se desenhando um quadro que poderia ocasionar chuvas intensas na região, e aí não seria apenas em Petrópolis, mas seria numa grande área que envolvia a região serrana do Rio de Janeiro, o leste do estado de Minas Gerais, o sul do estado do Espírito Santo. Mas não era possível, com antecedência, e com antecedência que eu digo assim, com antecedência de 24 horas, nós sabermos se o evento ocorreria na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, se seria na parte da manhã, se seria na parte da tarde, em que local seria e a intensidade do que seria. Então, em vista dessas limitações, na segunda-feira, o CEMADEM emitiu um alerta de nível moderado, para diversas regiões daquele, digamos assim, daquele polígono, né? Mas sem dizer especificamente que o acontecimento seria no dia seguinte ou seria na quarta-feira, se o impacto seria alto ou não, qual seria o momento que iria acontecer. Essas informações não eram precisas, não era possível afirmar. Não era possível e não seria possível hoje também, certo? Quer dizer, não é que se a gente olhar o evento de segunda-feira e fosse fazer uma retrospectiva para ver de que maneira que a gente poderia melhorar a nossa sistemática para chegar numa menor incerteza, digamos assim, eu te diria que isso não seria possível. Quer dizer, a informação que o CEMADEM passou para o Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres foi uma informação geral que possibilitou que eles estivessem, assim, digamos, minimamente preparados para aquele evento. Quando o evento se desencadeou, eu não sei exatamente como é que foi a preparação das defesas civis, mas certamente elas já estavam
tomando as suas providências para agirem. Mas eu tenho absoluta certeza que elas foram pegas de surpresa, de grande surpresa, sem ter condições, digamos assim, para fazer uma ação adequada, como seria, né? Mas existem outras coisas, né, que eu acho que são importantes a gente considerar, que é um desastre, e aqui me permite fazer algumas reflexões, tá? Esse desastre está levando a diversos comentários de diversos atores, tá? Tanto atores do meio acadêmico, como atores políticos, como da imprensa, da mídia como um todo, e até mesmo de leigos. E tudo que eu tenho ouvido sobre isso esquece de uma coisa fundamental. Um desastre não é o evento meteorológico extremo. O evento meteorológico extremo é o gatilho que dispara o desastre. O desastre é o impacto disso. Ou seja, o desastre é uma combinação de duas ameaças, da ameaça meteorológica e da ameaça social. Tudo que nós temos ouvido, tudo não, mas eu diria assim, a grande maioria das coisas que nós temos ouvido nos últimos dias é a respeito dessa ameaça meteorológica. Se esquecendo muito de que a ameaça meteorológica é apenas um componente do desastre. Quer dizer, pouco se tem falado da ameaça social. Quando o senhor fala de ameaça social, você está falando daquele conjunto de casas construídas ali naquela encosta, daquela maneira. Exatamente. Estou falando da ameaça social em termos de áreas de risco, de vulnerabilidade e de pessoas expostas. E aí a gente pode fazer uma determinada reflexão que tem a ver com a tua pergunta inicial. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer a previsão daquele evento meteorológico com 24 horas de antecedência, eu não sei se o impacto do evento teria sido muito diferente do impacto do evento que foi sem ter sido alertado. Porque vamos nos colocar no lugar das pessoas que são os atores de defesa civil que teriam que começar a tomar atitude. Como que eles poderiam remover dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão expostas ao risco num curto espaço de tempo? Aonde essas pessoas iriam ser alocadas? Qual seria o impacto de tu tentar parar uma cidade por 24 horas do ponto de vista econômico? Será que haveria força política suficiente para tomar a decisão que deveria ser tomada? Ou seja, a gestão do risco é uma coisa muito mais complexa do que tu fazer a previsão da ameaça da natureza. Se tu não tiver uma ação integrada que possa levar todos os componentes da gestão do risco a terem a mesma capacidade do que a previsão da ameaça natural, a política pública é muito pouco efetiva. E aí, a política pública não é apenas a política pública dos agentes públicos como nós entendemos como um todo. A política pública também envolve como o cidadão está preparado e tem conhecimento para responder num momento desses. Por exemplo, qual é o conhecimento que a população tem, que o cidadão individual tem, no momento que toca a sirene, por exemplo? O que ele vai fazer quando toca a sirene? Para onde ele vai? Qual é a área de risco que ele vai fugir? Qual é a área de abrigo? Qual é a rota de fuga? O cidadão deixaria assim mesmo a sua residência acreditando que aquilo que foi feito, aquilo que foi dito da ameaça, ele iria acreditar naquilo? Ou seja, a gestão do risco é um elemento muito mais amplo do que fazer apenas a previsão do alerta meteorológico. Quer dizer, e isso é uma coisa que eu estou tentando,
rotineiramente bater nessa tecla. A previsão meteorológica é importante, não tem dúvida nenhuma que a previsão meteorológica é importante, mas apenas ela é insuficiente para nós tomarmos qualquer medida efetiva para preservar vidas, sabe? A integração tanto das instituições como o CEMADEM, das instituições de defesa civil, como as instituições públicas, como os gestores públicos, é muito mais amplo do que isso. Se nós não avançarmos em todos os setores dessa cadeia, sabe, como uma frente que avança em todas as direções, é como se eu estivesse olhando uma flecha apontando numa direção, a previsão do evento meteorológico, esquecendo que se as outras flechas não aumentarem também, a resposta vai ser muito pequena, né? Então, acho que isso é uma questão importantíssima para a gente considerar. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre a tragédia de Petrópolis. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, estamos de volta para continuar a entrevista com o diretor do CEMADEM, Oswaldo Moraes. Bom, eu vou fazer duas perguntas numa só. A primeira é a seguinte: se esse evento ocorrido na cidade, no Rio de Janeiro, naquele polígono lá de Petrópolis, não é possível de ser previsto meteorologicamente, isso coloca em xeque todo esse sistema de monitoramento de área de risco que o CEMADEM faz anualmente? A segunda pergunta que eu faço é a seguinte: desses atores que o senhor falou, alguns deles mencionaram que faltaria, por exemplo, um supercomputador para fazer esses ensaios. O INPE não tem mais o supercomputador dele, tem um lá no Laboratório Nacional de Computação no Rio de Janeiro. Haveria a possibilidade de vocês rodarem os modelos lá e fazer as previsões? Haveria necessidade de ter esse computador aqui no CEMADEM, como a gente já falou uma vez? Bem, vou tentar responder a primeira pergunta. Sem dúvida nenhuma que os investimentos que estão sendo feitos para melhorar a previsão das ameaças naturais são necessários. E a gente tem que continuar fazendo. O CEMADEM precisa, do ponto de vista pragmático, adensar a sua rede observacional, como o próprio ministro já reconheceu e está fazendo esforços para isso acontecerem. O CEMADEM precisa ter um maior número de recursos, de servidores, recursos humanos, para poder monitorar um maior número de municípios. Esses investimentos são extremamente essenciais e importantes, e eu posso te dar alguns números mostrando quanto esse avanço no Brasil foi importante. Em 2011, nós tivemos aquele desastre na região serrana do Rio de Janeiro, em que aproximadamente, ninguém sabe direito quanto choveu, porque não havia nem rede observacional. Choveu aproximadamente aí da ordem de 180, 190 milímetros em 24 horas. E nós tivemos entre mortos contabilizados e mortos presumidos, que são as pessoas desaparecidas, mais de 1.200 pessoas. Ou seja, um impacto terrível que atingiu uma área onde viviam aproximadamente 700 mil pessoas. Pois bem, em janeiro de 2011, 10 anos depois, aconteceu um desastre muito mais intenso, numa área muito mais povoada, que foi a região metropolitana de Belo Horizonte. A ameaça meteorológica foi muito maior, uma região muito mais povoada, em que o número de pessoas mortas foi muito menor. E eu não estou dizendo com isso que eu não estou tentando, digamos assim, desqualificar as pessoas que morrem, né? Cada pessoa que morre conta. Se nós tivéssemos possibilidade de preservar uma vida que fosse, todo o investimento feito já valeria a pena.
mas o número de pessoas que morreram nesse evento de 2021 foi 20 vezes menor do que o número de pessoas que morreram em 2011, numa área mais densamente povoada, com uma ameaça natural muito maior. É impossível a gente afirmar com certeza que isso se deveu à atuação do CEMADEM. Mas, neste caso, não foi apenas o CEMADEM que atuou. Nós tivemos uma articulação muito estreita com o Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastre. O Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastre, imediatamente após ser alertado pelo CEMADEM, criou uma sala de crise que envolveu as defesas civis estaduais, as defesas civis municipais, e nós atuamos em conjunto. Quer dizer, diversos órgãos atuaram em conjunto e possibilitaram que o impacto, que poderia ser muito maior, talvez não fosse tão grande. Então isso mostra, em relação à tua pergunta, que esses investimentos sim são importantes e devem continuar sendo feitos, né? E talvez deixa eu fazer agora somente uma brincadeira, um paralelo com a vacina. A gente sabe que pessoas vacinadas continuam pegando Covid. Quer dizer, a vacina não impede que tu seja contaminado, mas a ameaça que o vírus causa sobre você vai ser muito menor do que se você não tivesse sido vacinado. Então, se eu penso o seguinte, mas eu vou me contaminar, então não vou me vacinar, é mais ou menos a mesma lógica, né? Então, não tem dúvida nenhuma que os investimentos feitos no CEMADEM, por exemplo, foram muito bem feitos. Ao longo de todos esses anos, nós tivemos um impacto pequeno orçamentário comparado com outras unidades de pesquisa, e isso possibilita que a gente continue fazendo o nosso trabalho, né? Bem, então isso foi, digamos assim, a resposta à tua primeira pergunta. A resposta à segunda pergunta, eu acho que mais ou menos eu já esbocei na minha resposta anterior. E eu te diria que um supercomputador agora seria uma ferramenta imprescindível para nós melhorarmos o nosso sistema de previsão de tempo no Brasil numa escala global. Mas se eu usar esse argumento de que o supercomputador poderia ajudar a fazer uma melhor previsão de tempo para o evento de Petrópolis, eu te diria que a resposta é absolutamente não. Não seria. A compra do supercomputador é necessária, mas para esse evento de Petrópolis, se eu usar esse argumento, eu estou usando um argumento falacioso, que não é verdade. E se o CEMADEM tivesse um supercomputador, não faria, digamos assim, grande diferença. E nem é, digamos assim, o objetivo do CEMADEM ter um supercomputador. O que nós necessitamos é que os órgãos de meteorologia do Brasil avancem no seu conhecimento, avancem nas suas previsões de tempo para fornecer essa ferramenta imprescindível para o CEMADEM. Então, e essa questão de rodar o modelo, né? Eu vou rodar um modelo para fazer. Bem, grandes partes dos fenômenos meteorológicos que a gente convive aqui na região sudeste do Brasil, na estação chuvosa, eles não são resolvidos com modelos numéricos. Não são. Por exemplo, essas chuvas torrenciais que nós temos aqui em São José dos Campos, no verão, no final de tarde de janeiro, dezembro, fevereiro, sabe? Num dia claro e que de repente vem aquela tormenta, isso não é resolvido com modelo numérico. Não é. Um modelo numérico, desde o momento que você começa a rodar um modelo numérico, até o momento em que a solução começa a ser adequada, não estacionária, mas que ela começa a ser dinamicamente aceitável, a gente tem um tempo de ajuste do modelo que é maior do que o tempo do desenvolvimento dessa tormenta. Então, por exemplo, eu começo a detectar que tem uma instabilidade atmosférica que vai se desenvolver numa nuvem cumulonimbus e que vai desenvolver uma tormenta. Eu digo, opa, isso pode acontecer, eu vou começar a rodar o meu modelo agora para fazer a previsão desse evento. Até o modelo fazer o seu ajuste e começar a ter um resultado numericamente adequado, a tormenta já caiu. Isso mesmo num supercomputador? Em qualquer lugar no mundo.
em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, mesmo com as máquinas mais potentes que existem no Japão hoje, isso não acontece. Isso é um problema da limitação da meteorologia e da limitação da natureza. Sabe? Quer dizer, pode ser que daqui a alguns anos a ciência meteorológica consiga resolver esse problema, mas hoje ainda não resolveu. Então a previsão, quer dizer, um modelo meteorológico é muito bom para eu fazer a previsão do que a gente chama. Eu quero saber como é que vai ser o tempo amanhã. Eu quero saber como é que vai ser o tempo daqui a 48 horas. Mas essa previsão de tempo de 24 horas que eu estou dizendo, por exemplo, ainda assim não permite que, se amanhã eu tiver um processo convectivo dessa natureza, o modelo que eu rode isso vai pegar aquilo. Por quê? Porque a escala de tempo de desenvolvimento desse sistema meteorológico é menor do que a escala de tempo do que o modelo consegue resolver. Isso é uma limitação da natureza, sabe? Então, o meu modelo meteorológico que eu rodo hoje para amanhã é capaz de dizer o seguinte: amanhã eu tenho possibilidade de ter chuva na região aqui de São José dos Campos, por exemplo, no período da tarde. Mas o modelo ainda assim não vai ser possível de dizer exatamente como é que vai ser esse processo de desenvolvimento dessa convecção, com a chuva que vai cair, com a intensidade da chuva no local que vai cair. E essas chuvas são muito localizadas, né? Muito localizadas. Por exemplo, não é incomum de chover aqui no Parque Tecnológico, numa tarde, e não chover ali no centro da cidade. Sabe? E o modelo meteorológico não resolve isso. Então, isso não é assim, ó, a meteorologia errou. Não, a meteorologia é o seguinte, ó, tem possibilidade de desenvolver um sistema que vai precipitar na região de uma escala de quilômetros. O ponto exato dessa precipitação, não sei. E aí, se eu tenho, por exemplo, uma área de risco aqui e não tenho uma área de risco lá em São José dos Campos, o modelo é incapaz de fazer essa correlação. Porque as áreas de risco são uma escala espacial muito pequena, né? Uma área de risco, por exemplo, de como essas ali de Petrópolis, né? São áreas a escala espacial é de dezenas de metros, enquanto o modelo resolve em dezenas de quilômetros. Então, é uma falácia eu dizer que a previsão, que o modelo numérico vai resolver isso. Quer dizer, é um argumento que eu posso usar para querer tentar extrair dinheiro para comprar um supercomputador. Mas para quem conhece de meteorologia, esse argumento é falacioso. Os técnicos do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que fica em Brasília, concordam com a afirmação. Em vídeo divulgado pelo Instituto, eles confirmam que não seria possível fazer a previsão e que somente um modelo específico foi capaz de identificar posteriormente o volume de chuva que atingiu a região. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele processa modelo de previsão numérica do tempo desde 1999. Começou com o modelo brasileiro de alta resolução e desde 2012 nós rodamos aqui o modelo Cosmo, que é um consórcio liderado pela Alemanha e vários países europeus. A gente processa o modelo com uma resolução horizontal de 7 km, cobrindo toda a América do Sul, sendo processado 2 vezes ao dia 0 e 12 UTC, para até 174 horas. E também o modelo 2,8 km para as regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, para até 2 dias de previsão. E o modelo nosso 7 km ele não pegou muito bem essa chuva. Na verdade, nenhum modelo conseguiu identificar bem essa precipitação intensa que ocorreu na região de Petrópolis, teve significativa de 30 milímetros mais ou menos acumulado, mas o nosso modelo de 2,8 km de resolução, que tem uma física, parametrizações mais adaptadas para identificar esses tipos de tempestades, de fenômenos de curta duração, ele conseguiu identificar aqui em torno de mais ou menos 90 milímetros, e o de 1 km, depois nós fizemos uma simulação,
próximo de 200 milímetros na região de Petrópolis. Então, assim, foi o único modelo que conseguiu identificar esse fenômeno aí que trouxe chuva em tão pouco tempo, um acumulado significativo de precipitação. Oswaldo, a gente sabe que o CEMADEM não é um órgão de meteorologia, você já falou que o evento não seria possível de prever. Você falou também que aquele evento lá de 2011, não se tem muitos dados porque não havia rede observacional e tudo mais. Mas é possível estabelecer um paralelo entre aquele evento e esse evento de agora? Que eventos são esses? Pode-se dizer que a região ali é propícia a esse tipo de evento e, de repente, como você falou, criar algum tipo de protocolo, como tem no Japão, por exemplo, para terremoto, para maremoto? Ela tem algumas características muito peculiares, né? Tem uma situação de, geralmente, no período de verão, de altas precipitações, tem o problema de orografia, sabe, que muitas vezes induzem movimentos ascendentes de massa de ar, e que aí tu tem um gradiente vertical de temperatura apropriado, tu tem uma condensação, formam-se grandes nuvens. Tu tem esse outro problema que é que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que é o transporte de umidade que vem para a região amazônica e converge para essa região. Então essa é uma região, digamos assim, propícia para eventos dessa natureza, e toda a estação chuvosa a gente tem esse tipo de precipitações intensas numa grande área aqui, né? Então, e isso eu te diria assim, ó, que as pessoas que têm um conhecimento básico de meteorologia e que convivem com isso, já estão mais ou menos preparadas para isso, né? Todas as defesas civis, todas, sem nenhum tipo de exceção, dessa região aqui, se preparam para a estação chuvosa, sabe? Quer dizer, as defesas civis estaduais, as defesas civis municipais, têm protocolos que eles já possuem para isso, né? Então, essa questão de preparação para esses eventos cresceu muito no Brasil, sabe, nos últimos anos. E cresceu, eu acho, também paralelamente ao desenvolvimento do CEMADEM. O CEMADEM hoje possui um protocolo de atuação muito bem estabelecido com o Centro Nacional de Gestão de Risco, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, que fica em Brasília. A nossa sala de operação aqui fica 24 horas ligadas com a sala deles lá. Qualquer possibilidade de desenvolver um sistema desses, a gente trabalha em conjunto, a gente elabora notas técnicas em conjunto para o governo federal, para as defesas civis. Então a gente está evoluindo nesse sistema de gestão de risco no Brasil, né? Se nós compararmos o que nós possuímos hoje em termos de gestão de risco com o que nós possuíamos há 10, 11 anos atrás, é um caminho abissal que nós crescemos. Em 2011, por exemplo, a gente ouve, choveu tanto. Eu não sei, com certeza eu não sei. Havia apenas um pluviômetro em toda aquela região, Hoje, só o CEMADEM possui mais de 100 pluviômetros na região serrana do Rio de Janeiro. Se tu colocar adicionalmente a isso aí, os pluviômetros do Instituto Nacional de Meteorologia, os pluviômetros do CEMADEM Rio de Janeiro, que é um espelho, digamos assim, do CEMADEM mais estadual, quer dizer, a rede observacional é muito grande. Todos esses dados a gente recebe em tempo real, processa, qualifica, disponibiliza. A comunicação entre o CEMADEM e o outro órgão, nosso irmão do governo federal, é transparente e não tem nenhum gargalo. Então a gente avançou bastante sobre isso, né? Agora, o outro elemento que eu falei antes, que é a ameaça social, esse eu acho que a gente evoluiu muito pouco no Brasil, ou talvez até involuiu. Só na região serrana, só na região de Petrópolis, nós tínhamos em 2013, 2014,
aproximadamente 500 áreas de risco. Nós não temos hoje a informação objetiva se o número dessas áreas de risco aumentou ou se o número dessas áreas de risco diminuiu, se o número de pessoas vivendo nas áreas de risco aumentou ou diminuiu, qual é o conhecimento que a população que vive nessas áreas de risco percebem sobre a ameaça que elas estão permanentemente convivendo. Então, eu acho que o avanço nesses outros elementos da gestão de risco é que nós precisamos avançar. E isso envolve algumas coisas que são importantes, né? Nós precisamos ter um trabalho de educação, não apenas com a população, mas também a gente precisa educar os gestores públicos, né? Quer dizer, e aqui não se trata de ficar procurando culpado, quem é que agiu, quem é que não agiu. Isso é um problema de longo período que nós temos que caminhar, que nós temos que enfrentar, quer dizer, todos os elementos da sociedade que trabalham com gestão de risco têm que se envolver disso, né? E aí entra uma outra questão também de limitação orçamentária para as prefeituras poderem tomar ação. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza, não tenho dúvida nenhuma, que os prefeitos conhecem onde as populações estão expostas, onde estão vivendo, que estão em risco. Mas qual é a atitude prática que um prefeito pode ter para retirar essas pessoas daquela área e alocar em outras áreas? A gente não vive numa ditadura, né, que a pessoa chega lá e tira, tu vai sair daqui, tu vai para lá. Quer dizer, as pessoas que estão colocadas ali, elas têm liberdade de estar aí se não for uma área de terceiro. Se tentar retirar eles, pode entrar na justiça, a justiça vai analisar. Então, é um processo que a gente precisa talvez até mesmo ter uma legislação mais adequada para isso, né? E tem que ter um lugar para ele ir também, né? Tem um lugar para ir, quer dizer. E se tu olhar a topografia de Petrópolis, né, aquela região de Petrópolis, se as pessoas não forem se estabelecer nos morros, vão se estabelecer nos vales, que é onde a água vai correr, né? Então, olhar esse problema de Petrópolis, assim, fazer uma análise, o que aconteceu tal e tal coisa, eu vou... eu não sei exatamente se existe solução de curto e de médio prazo para isso aí. O que a gente sabe é o seguinte, do ponto de vista aqui, a gente tem que falar como cientista, né? O número de eventos extremos tende a crescer nessas regiões. Em vista de mudanças climáticas, o número de eventos extremos provavelmente vai ser maior. Talvez no próximo ano não aconteça, mas o número de eventos extremos, na média, ao longo dos anos, vai crescer. Isso, a ciência meteorológica, aliás, as ciências da natureza já estão mostrando isso. Se nós não tivermos, então, ações correlatas para diminuir a ameaça social, nós vamos ter esses dois elementos, a ameaça da natureza crescendo, a ameaça social crescendo, e aí não tem muito o que fazer. Então, como eu não posso interferir, não tenho como interferir na ameaça da natureza, eu não tenho como controlar a chuva, né? A gente não é cacique, cobra coral, e nem acreditamos nisso, né? A gente não tem como controlar isso. Essa outra ameaça, a ameaça social, é onde a gente pode atuar. Aqui nessa ponta aqui é que a gente pode atuar. E nessa ponta não é apenas o órgão público que tem que atuar. Os cidadãos também têm que compreender isso e têm que colaborar, porque senão qualquer política pública, se não tiver a participação do cidadão, vai ser ineficiente. A gente vai fazer leis que não são obedecidas, que não são respeitadas, e depois, quando acontece a tragédia, o cidadão que não teve a consciência vai ser impactado, né? Então é um problema, sabe, é um problema realmente multidisciplinar, transversal, e que a solução não é fácil. O que a gente tem que fazer, cada um na sua área de atuação, é tentar fazer o melhor possível e dar sua colaboração. Nós aqui no CEMADEM estamos tentando, apesar de termos limitações, fazermos a melhor coisa para cumprir a nossa missão. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí.
Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, agora entrevistando o presidente do SINDICT, Fernando Moraes. Beleza. Então estamos gravando. Fernando, o que você, qual que é a sua opinião, sua avaliação a respeito dessa situação que o SEMADEM está vivendo? O órgão, assim como todo o Sistema Nacional de Prevenção de Acidentes, está sendo questionado pelo que aconteceu em Petrópolis. O órgão, por meio do seu diretor, o Dr. Oswaldo, alega que não seria possível, dentro dos recursos, não do Brasil, mas dos recursos mundiais hoje, prever aquilo que aconteceu em Petrópolis. Mas, por outro lado, a gente tem uma reportagem do UOL, por exemplo, de hoje, mostrando que a falta de verbas deixou uma estação de monitoramento eletrônico, uma estação total que tinha lá em Petrópolis, desativada. Qual que é a opinião da presidência do SINDICT a respeito disso? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando com o BCC. Sobre este tema, muitas afirmações são feitas de maneira meramente passionais, porque são pessoas que não têm aquele lastro maior da situação, o conteúdo total da coisa, não têm pontos de informação coerentes e fazem um texto, escrevem, põem num blog, fazem um texto para uma revista, para uma TV, mas ele não conhece verdadeiramente a essência da coisa. A questão dos recursos, todos esses órgãos que fazem fiscalização, monitoramento, investigação, desde que investigação de ambiente, investigação de desmatamento, todos esses órgãos estão sendo estrangulados pelo governo Bolsonaro. Isso ninguém tem dúvida. Pode até achar muito bom. Mas é bom acabar com o INPE, é muito bom acabar com o IBAMA, é muito bom acabar com o IBGE. Não precisa de informação de nada. O indivíduo pode até achar, só que ele está completamente fora do contexto. Ele não está usando a ciência, o conhecimento e as ferramentas que o ser humano desenvolveu para melhorar as condições de vida do ser humano nesse planeta. Mas tem gente que pensa assim, ponto. Tem gente que critica o INPE, tenta descaracterizar o INPE, tenta descaracterizar o IBAMA está sofrendo ataques violentos, todos esses órgãos. O SEMADEM não é diferente. O SEMADEM ele gera informações para que as autoridades competentes façam o que tem que fazer. Emitir alerta, retirar a população, melhorar as condições, retirar bairros inteiros da beirada de morro, retirar em definitivo, inclusive, mas isso não é feito. O SEMADEM faz a parte dele, e tem mais. Faz muito bem feito. Faz muito bem feito. Eu conheço bem o pessoal do SEMADEM, eu conheço bem o SEMADEM, porque o SEMADEM foi criado, e para que ele foi criado, ele faz e faz muito bem. Agora, pessoas jogam politicamente ou para se manterem na mídia, nessa mídia paralela aí, que são as fake news, que são essas jogadas de blogs que não atendem à necessidade social, pelo contrário, prejudicam a sociedade e ficam falando esse tipo de coisa. Criticar o SEMADEM, ou criticar o INPE, ou criticar o INPA da Amazônia, criticar o IBAMA, é isso que eles fazem. A questão de recursos, isso está claro. Todos os órgãos que fazem esse tipo de serviço e outros mais estão sendo estrangulados. O orçamento do SEMADEM vem caindo ano a ano. Por quê? Porque não tem mais necessidade? Porque o país está em crise? O que é uma grande mentira, que se o país estivesse em crise, os senhores deputados e o executivo não teriam aceito 4,9 bilhões para as campanhas eleitorais dos partidos. Se não tivesse crise, se o país estivesse em crise de verdade, esses cidadãos, tanto parlamentares quanto o governo Bolsonaro, não aceitariam ter 30 bilhões de reais para se cumprir um orçamento paralelo que dá dinheiro em reserva, discreto,
para parlamentares da base de apoio do governo, para poder blindar o governo. É isso. Já o Semadem é corte acima de corte. O INPE é corte em cima de corte. O INPE não tem dinheiro nem para cortar grama. Se tem, vai cortar uma vez. Até o fim do ano não vai ter mais. Não tem dinheiro para ter pessoas que façam troca de lâmpadas nos locais de trabalho do pesquisador ou do tecnologista. Não tem. Não adianta o diretor dizer que vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Mas é um cobertor de pobre, que já não é nem cobertor de pobre, é uma flanela que o cara está usando para se cobrir, se proteger. É terrível. A situação está terrível. Agora, se contrapondo a isso, como eu falei, tem os recursos para os parlamentares fazer campanha política no valor de 4,9 bilhões, tem um orçamento paralelo de 30 bilhões de reais para os parlamentares amigos da cúpula, está lá com Lira, está controlado, que vão ganhar isso aí, porque eles se comportam bonitinhos, são submissos, baixam a cabeça. Prova disso é só procurar que tem. Eu não tenho, mas é o que eu vejo. Eu, cidadão, vejo isso. Os que tiverem de bem com Lira, que tiverem de bem com o governo, que vão ter isso aí. E vão soltar migalhas para disfarçar para os outros. E não tem dinheiro. E o orçamento da defesa aumentou, que aumentou, que aumentou, que aumentou. Assim como o salário dos militares, assim como leis, alterações de leis que permitem que os generais, brigadeiros e almirantes que estejam nos cargos possam ter um salário acima do teto de R$ 39 mil. Então, aí tem dinheiro, mas não tem dinheiro para, por exemplo, o INPE, para o Semadem, para o INPA, para o IBAMA. Não tem. Tem migalha. Cortes e cortes e cortes. O pior orçamento do INPE nos últimos 10, 15 anos. É questão só de lembrar. É isso. Legal, Fernando. Você acredita, então, que mesmo com o estrangulamento de recursos, o Semadem fez a sua parte na prevenção com relação ao desastre de Petrópolis? Sim, eu acredito. E pelo fato de ter uma ou duas ou 5 plataformas numa região que não estejam operando por falta de manutenção, por envelhecimento do dispositivo, que elas não estejam operando, isso não traz um problema significativo, não traz problema. Por quê? Porque o contexto é muito maior, a área de observação é maior. Então, se naquele setor tem uma falha, obviamente, o seu redor também será computado. Na questão de pluviométrica, isso vai ser avaliado, então faz uma extrapolação. O cientista está lá para isso. E nós temos lá no Semadem cientistas muito bons. Não conheço um que possa ser chamado de razoável. Todos são ou bons ou muito bons. Conheço todos. Então, não vai ser porque uma plataforma ou outra, ou 3, 4, um conjunto de plataformas ali naquela pequena região parou de funcionar, que vai prejudicar, que o Semadem fala, mas eu não posso fazer nada. Porque ele está vendo globalmente, ele está vendo em toda a região, ele está vendo o que está ocorrendo, o que vai ocorrer, quais são as perspectivas. E as plataformas falam das condições. Agora, o problema é outro. Jogar a culpa no Semadem é fácil. Alguém vai dar voz para o diretor do Semadem num programa da grande mídia? Não vai. Alguém vai dar voz para pesquisadores, cientistas do Semadem para mostrar? Não vai. Alguém vai dar voz para o Sindicato de Ciência e Tecnologia, SINCT, que representa os servidores desse instituto, para que este sindicato fale na grande mídia? Não vão dar voz. Mas o problema é outro. E a grande mídia aí pega leve. O problema é do gestor da prefeitura, do Estado e do governo federal. Ali é que é o problema. É problema habitacional, é problema de cargos políticos, é problema de vai ter eleição, vamos liberar uma área para o pessoal subir, fazer sua casinha, e isso aí vai render. Entende?
Esse é o problema. O pobre que está numa área de risco, ele não está lá porque ele quer, não. Ele quer estar num lugar tranquilo, condomínio fechado, de preferência com quintal para as crianças, uma rua sem trânsito. Ele queria estar num lugar desse. Agora, ele não tem opção. Ele, no máximo, consegue subir um morro e, em cima daquela última casa que está lá, construir uma pequena casa para ele, com muito sacrifício. Leva 3, 4, 5, 6 anos para construir aquela casinha de 3, 4 cômodos. E depois aquilo desmorona. Quando ele sobrevive, ele não agradece a Deus. Chora, perdeu tudo, mas não perdeu a vida, não perdeu a vida dos seus familiares. Mas ele está lá não porque ele quer. O poder público joga este cidadão e sua família lá para cima. Cadê as moradias em áreas boas, em áreas seguras? Cadê? Não tem. Prefeituras, estados e municípios são responsáveis por esses desmoronamentos. Eu digo uma enchente, que já não é tanto do poder público, mas tem responsabilidade porque os rios precisam ser desassoreados. Os rios precisam ser desassoreados. As prefeituras fazem, fazem com uma intensidade, com uma taxa muito menor do que se precisava ser feito. Ah, não tem recurso. Claro que não tem recurso. Está gastando dinheiro em outras coisas. Está fazendo ponte estaiada, está fazendo viaduto onde não precisa, está asfaltando asfalto pelo Brasil afora. Aí não tem dinheiro para desassorear um rio, para canalizar algum pequeno córrego. Não tem. Esse é o problema. Não é o CEMADEM. O CEMADEM não é problema, o CEMADEM é solução. E tem funcionado como solução. Agora, o poder público não vai querer gastar dinheiro em coisa que não se vê, como desassorear um rio. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. E em respeito às centenas de vítimas da tragédia de Petrópolis e de todas as outras pessoas que perderam a vida em inundações ocorridas neste início de 2022 no Brasil, nós terminamos nossa programação em silêncio. Até a semana que vem.